ManaCast. E começa mais um episódio do ManaCast Brasil, seu canal do Magic competitivo. No episódio anterior, o chinês fez uma brincadeira falando pra ver quem que não ia vir no episódio hoje, e quem apostou tanto no chinês quanto no Caio teria ganho o bolão. Hoje só tá eu e o Guento, ficou um pouquinho complicado do pessoal vir. E aí, Guento, tudo bem? Beleza, Barroso, e aí? E o Guento tá feliz da vida, né? Conseguiu ganhar finalmente a vaga pro RPTQ depois de perder vários top 4 seguidos. Até que enfim, né? Eu achei que eu ia perder em mais um top 4, né? Mas o Ivan fez uma gentileza pra mim aí. E eu consegui chegar na final e ganhar o PPTQ do domingo. Grande abraço aí pro Ivan. Abraço pro Ivan. Dando a grilada da vez, né? Grilada é um bom adjetivo aí pra se colocar. E... Guento, foram quantos top 4 antes de você chegar na vaga aí do RPTQ? Então, eu joguei 3 campeonatos jogando de Marvel, né? Que foi no domingo, no sábado e no domingo passado. E tinha feito o top 4 nos 2 anteriores. Perdi os 2 top 4 e consegui ganhar no domingo. Anterior a esse, nessa season, acho que eu ainda não tinha feito nenhum top 8 de PPTQ, se eu não me engano. Uhum. Não, eu tinha feito de UW, fiz um de UW, mas também não foi lá essas coisas. Então agora finalmente você se achou nesse T2, com esse deck. Encontrei um deck. Agora um deck que eu me sinto confortável jogando. O Aetherworks é aquele tipo de deck, essa versão, que quando você senta na mesa já sentindo, você tem um feeling assim de que parece que você tá com uma vantagem no jogo. Mesmo que o match não seja assim, não pareça tão favorável como é contra GSK e Control, ou até contra os decks muito agros, né, hiperagros, Mardu, Veículos, que você tem uma possibilidade de não abrir combado, ou ter uma mão um pouco mais lenta, ou comprar as cartas que não são tão boas nesse match, como Chandra e afins, e você tem uma chance assim, de perder sem conseguir fazer nada. Mas mesmo assim você sabe que você pode entrar no jogo e abrir uma mão, igual foi a mão do top 8 que eu joguei contra um GW, que era uma mão de insta-combo no 4. Eram 3 lands, um Vessel, que era indiferente nessa época. Nessa hora acho que eu nem cheguei a estourar o Vessel. O Aetherworks e o Puzzle Knot. Então, mão de lands, Puzzle Knot, Aetherworks já te fazem combar, ativar o Aetherworks no 4, né? Então o deck ele te dá muita margem pra ter uns free wins mesmo, a gente pode dizer assim, no T2, que a gente não tinha há bastante tempo. Uma coisa, né, uma característica do Marvel que não sei se é uma coisa que, aliás, não é uma característica do Marvel, mas é uma característica que os decks roubados têm, e que eu não sei se o Marvel tem essa mesma característica, queria a opinião de você, é que assim, quando o jogador senta, vê que o seu oponente, vê que você tá jogando com um deck que faz coisas roubadas, o oponente fica com um certo receio de jogar, sempre tentando jogar em torno daquilo roubado que você vai fazer. Você sente esse... não é um medo, mas esse receio do oponente, ele fica com o pé atrás de fazer as jogadas. Você acha que os jogadores jogam com um pouco mais de precaução e acaba às vezes não visualizando algumas jogadas que ele tem que simplesmente arriscar? Eu vejo assim alguns jogadores, não sei se tendo assim o receio de fazer alguma jogada, porque muitas das vezes você não tem muito o que fazer, principalmente contra o Marvel, assim, digamos. Mas sim, os jogadores ficam com receio de jogar contra o deck, porque a mesma coisa que você jogando de Marvel, você pensa que enfrentar um Mardu talvez não seja tão bom porque ele pode abrir estourado e você não dá tempo de fazer alguma coisa. Eles têm o receio de que você pode combar no 4, combar não, né? Fazer um Erraku no 4, ou sei lá, faz uma mexicana no turno 4 e volta de Erraku mesmo no cast, e eles não têm resposta à altura que consiga combater isso. Então eu vejo assim, alguns jogadores têm o receio de jogar contra o deck.
né? Mas eu acho que de fazer alguma jogada assim específica, talvez não, porque na maioria delas assim não tem muito o que se fazer ou que se mudar assim do que você poderia fazer para ganhar do deck. Então existe esse receio, mas acho que em questão de não querer enfrentar o deck. Uhum. Você também jogou com o deck aí algumas rodadas, né? Foi impossibilidade de terminar o campeonato, mas conta um pouco do que você achou do deck, ô Barroso. Foi o seguinte, por que eu escolhi jogar de Marvel? Eu tô sem jogar o T2 faz um tempo, eu fiquei impossibilitado umas 3 semanas seguidas de jogar os PPTQs. Eu não tô conseguindo jogar os campeonatos regulares e tampouco entrar no mall e jogar com qualquer deck só pra me ambientar no formato. Eu tô bem parado assim nessa última season. E na sexta-feira eu joguei com o BR Zombies, achei o deck muito ruim, ele não tem um jogo bom contra praticamente ninguém, o deck faz pouca coisa boa pelo que ele se propõe a fazer. E aí eu fiquei da sexta pro sábado pensando quais eram as possibilidades que eu tinha, já que o W, né, que é o outro deck que eu poderia jogar, não estava comigo, já estava emprestado. Aí eu, olhando as listas, vi o Marvel, vi que você e o Thales estavam indo bem com o deck. Falei, por que não tentar? Acabei conseguindo as cartas emprestadas, as últimas cartas que faltavam. Obrigado aí pra quem emprestou as cartas, eu não me esqueci que ainda estou com elas. Fui jogar o PPTQ no sábado. Eu acordei não muito bem, eu achava que era ressaca do dia anterior, que eu havia bebido umas cervejas, né? Umas cervejas não, né? Umas Bavárias, né? Tomei umas Bavárias aí, achei que era o efeito colateral da Bavária. E joguei as 2 primeiras rodadas meio mais ou menos, ainda vi que o deck era muito forte, ganhei as 2 rodadas com... assim, sem jogar da maneira ótima. Eu não acho que eu tenha feito nenhum erro muito grave, mas eu acho que eu não joguei de maneira ótima. Só que a partir da terceira rodada eu comecei a passar muito mal, eu não estava conseguindo mais prestar atenção no jogo. Eu fui tirar um cochilo no carro, não consegui ficar disposto a jogar e eu tive que ir embora. Aí passei muito mal o sábado inteiro, no domingo eu acordei melhor, mas eu achei melhor ficar em casa repousando ao invés de tentar de novo jogar o campeonato. E eu achei o deck muito forte, as jogadas muito boas, e é justamente isso que você comentou tanto nesse episódio quanto no episódio anterior. E é um deck que com certeza a gente sabe dos defeitos dele, né? Tem mãos que não fazem nada e tem o drawback de você ativar o Marvel e não vir nada. Isso pode acontecer várias vezes no mesmo jogo, mas o ponto forte dele, né? A vantagem que você tem é muito grande, então acho que vale a pena jogar com o deck. Eu acho ele bem forte, é um dos candidatos a ser o terceiro Tier 1 do formato. Eu acho que ele ainda tem o fator de ser um deck quebrado, né? Sim. Se você não tá esperando jogar contra, você não tem nenhuma resposta à altura, você simplesmente vai perder o jogo, independente de quão forte seu deck seja. Exemplo do BG mesmo, né? O Delirium, que eu acho que é o deck mais presente hoje nos campeonatos e os decks mais fortes mesmo, junto com o W, mas eu acho que o W ele requer talvez um pouco mais de pilotagem no deck, um deck um pouco mais difícil de se jogar, porque não é um deck que você faz muitas trocas, é um deck tempo, você tem que saber certinho a hora de fazer cada coisa. Então o BG mesmo, que é esse deck mais presente, que o pessoal tem optado bastante por ele, não tem respostas assim à altura e o match é bastante difícil pro BG, né? Então eu acho que o GR Marvel, o pessoal ainda não dá crédito para ele por causa da fama que ele criou devido ao Pro Tour, de não ser um deck, até eu mesmo tinha essa opinião, mas depois de analisar um pouco esse novo deck, eu vi que o deck ele tá totalmente atravessado no ambiente e não tem assim nada que seja muito ruim para você jogar, que seja contra ele seja tão ruim. Então acho que assim, ele é disparado por uma certa margem aí o melhor deck do T2. Até o pessoal começar a descobrir que ele é tão bom assim e começar a utilizar ele com mais frequência. Com certeza. Agora, né,
puxando para o nosso assunto principal, né? A gente tá no final da temporada, já o Guento conseguiu atingir o objetivo, eu muito provavelmente vou conseguir jogar um ou outro PPTQ só, vai ter mais uns 4 ou 5 até o final do ano, mas infelizmente a agenda tá cheia, o final de ano tá chegando, não vou conseguir focar tanto, mas o nosso tema principal hoje é falar do grind, né? O que é o grind? É a mobilização, né, dos jogadores para chegar nos seus objetivos, principalmente o Pro Tour no caso. Então, o grinder, que é o jogador que participa do grind, é aquele jogador que se dispõe a jogar o máximo de campeonatos possível para até alcançar os seus objetivos. Então, aqui a gente comenta que todo final de semana a gente tá jogando 1 ou 2 PPTQs, tá fazendo resultado, não tá fazendo resultado, testa deck, não, joga de novo, ajusta o deck, não gostou do deck, ele ficou ruim no ambiente, troca. Tudo isso faz parte do grind. Às vezes pegar o carro e ir um pouquinho mais longe para jogar um campeonato também faz parte do grind. E comentar um pouco, né, como que foi essa temporada, como que é não a vida, assim, porque eu acho que no nosso caso, comparado com os grinders americanos, muda um pouco. Mas como que é, né, a rotina dos grinders. Então, puxando aí pro tema principal, né, você terminou falando um pouco da season, né, você terminou a season até que bem, né, Guento? O que você fez na season não, né, no ano, né? Fazendo uma retrospectiva do ano aqui, né? O meu ano era para ter começado muito bom, né? Porque eu já, logo no começo, no final de janeiro, teria o Pro Tour Atlanta, que eu estava classificado. Então eu já comecei o ano, eu não tinha jogado mais nada desde o RPTQ de 2015, que foi meados de novembro, acho que dia 7 de novembro, se eu não me engano. E foi Modern, então eu só vinha jogando um pouco de Modern, treinando um pouquinho. E o deck que eu ia jogar acabou sendo banido, então não adiantou muito. E eu fui jogar, o primeiro campeonato do ano que eu joguei foi o GP do México, né? E eu tive a felicidade de ir muito bem no GP do México, já garanti outra vaga pro Pro Tour seguinte. Daí joguei o Pro Tour em Atlanta, não foi muito bem no Pro Tour, mas tudo bem. Eu acabei abrindo até que muito bem, abrindo 4-0, daí teve aquele problema do bem-estar e tal. Fiquei meio puto e tal, acabou me desconcentrando um pouco nas outras rodadas, o que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas daí foi passando. Daí eu não joguei as seasons de PPTQs para Madrid, porque eu não ia para Madrid, não, por conta de problemas pessoais eu não poderia ir para Madrid e mudaria para Sydney, então eu acabei não jogando. Só que por algumas questões também eu tive, logo antes de Sydney eu tive o visto negado, tive problema pessoal também, não consegui ir para Sydney, então eu acabei ficando 2 seasons de PPTQ sem jogar. Fui jogar para Honolulu um PPTQ antes de eu ter os problemas de Sydney, que eu joguei também, não foi muito bem. Fiz top 8, mas acabei perdendo o top 8. E depois disso eu só joguei apenas o WMCQ de São Paulo, que eu fiquei a última partida para jogar o fake win and in, né? Mesmo se eu tivesse ganho, teria passado. E depois disso comecei a jogar todos os PPTQs da próxima temporada, né? Fui pro Pro Tour, não fui bem em Honolulu, né, também. Rolou a viagem foi bem legal. E depois eu voltei jogando todos os PPTQs da Season. Tinha jogado quase todos os Moderns que eu pude, né? Sei lá, deve ter sido uns 7 PPTQs Modern, com 5 decks diferentes, até conseguir encontrar um deck que eu me sentia à vontade e que fosse o deck que eu sentia que era quebrado também, que eu tinha alguma vantagem, que era o True The Breach, né, o Titan Shift. Só que não consegui a vaga pro RPTQ em Dublin. Semana que vem vamos lá jogar o Last Chance, né, aqui no L. E aí eu joguei agora a Season tava jogando a Season T2 de Nashville. Joguei de BR, de UW e agora de GRU, Etherworks, que é o deck que a gente tava comentando bastante. Então, num resumo, assim, acho que o ano foi bem bom. Eu fui para 2 Pro Tours, assim, nunca tinha ido 2 Pro Tours no mesmo ano. Na verdade, só tinha ido para um Pro Tour na minha vida. Então, assim,
Fiz top 4 no GP, que é tipo, incrível. Acho que pra quem é jogador assim, semi-profissional, digamos assim, como eu, como a gente que tá tentando buscar as vagas do Pro Tour, é o resultado mais nobre que a gente pode atingir, visto que é muito difícil fazer top 8 em um Pro Tour, quando mesmo você tendo a vaga para vários. Então acho que assim, top 8 no GP é uma coisa assim, fantástica pra gente fazer. Eu acho que o resumo do meu ano foi bem bom, assim. Acho que essa vitória do PPTQ pra mim já garantir que eu vou estar no RPTQ de Nashville foi uma boa coisa, um fechamento legal para esse ano. Espero que na semana que vem eu consiga ganhar o Last Chance e provável, jogando o RPTQ, que eu consiga também ganhar a vaga para Dublin. É um lugar que eu quero muito ir. Aí ia ser excepcional. Com certeza, aí não poderia reclamar de nada. Vai ser legal. Eu, por outro lado, eu tive uma temporada muito ruim. Assim, se fazer uma avaliação bem crítica. Perto do ano passado. Ano passado eu consegui o top 16 em Buenos Aires. Foi um resultado bastante inesperado, a meu ver. Apesar de eu estar bem preparado. Eu consegui vaga para um RPTQ. Foi o RPTQ selado que eu fui muito mal. Mas eu até aceitei o resultado porque eu não tive muito tempo para me preparar. E não tinha também nem tanto recurso para me preparar. Eu estava um pouquinho apertado de dinheiro. E o ano passado eu tinha feito, acho que, se eu não me engano, 5 finais de PPTQ. Perdi as 5, além da sexta que eu ganhei. Esse ano eu só cheguei em 2 finais de RPTQ, perdi as 2. Um para um bad match e o outro numa partida surreal contra o Modi. Eu tava de Tron, o Modi tava de Kick Cord, é um match excepcional pro Tron e eu consegui perder assim de uma maneira bizonha. Na verdade, eu acho que não foi você que perdeu aquele jogo, né? Foi o Modi que ganhou, né? Sim. Tem alguns jogos que a gente perde, igual o jogo que eu perdi pro Caio, que era um jogo ganho, que ele comprou 3 cartas na sequência pra ganhar. Que é os jogos que foi igual aconteceu com esse jogo do Modi, né? Exatamente. Não vou tirar o mérito nem do Modi, nem do Pepe, que ganharam de mim nas 2 finais. Mas fora isso, eu fiz pouquíssimos top 8 de PPTQ, se eu não me engano. Eu fiz uns 5, 6 de uns 15 que eu joguei, uns 15 ou 20. Eu achei muito fraco, mas fazendo um retrospecto eu sei os motivos. Eu parei de jogar regular, eu achei que os regulares não estavam valendo a pena. Decidi que ia me dedicar ao mall. Só que eu chego em casa e eu não consigo jogar, tem um monte de coisa pra fazer, nunca dá tempo de sentar e jogar, que seja 2 partidinhas na liga. Eu não consigo ter 1 hora, que seja, só pra me dedicar a isso focado, e com certeza isso prejudicou bastante. Então, já fazendo uma emenda com o tema, né, o grind, uma coisa que o grinder precisa ter em mente é que ele precisa estar treinado. Tem gente que tem o talento nato, é aquele cara que não precisa jogar, ele vai ler os artigos, aí depois eu vou entrar mais sobre essa questão de ler os artigos, mas tem o cara que tem o talento nato, ele não precisa jogar, ele lê os artigos, sabe o que tá acontecendo, você dá o deck fechado pra ele, ele vai lá, joga e vai muito bem em todos os campeonatos. Esse cara aí, ele tem um talento pra jogar. E tem jogadores que não são necessariamente talentosos e que são bons por causa de treino. Só pra dar um exemplo de um jogador bem sucedido que se diz que é um cara que não tem talento nenhum pra jogar sem treino, é o Brad Nelson. O Brad Nelson é um cara que se auto-intitula o jogador que precisa jogar 20 partidas de Magic em um dia até ele se sentir confortável. E o regular, por mais fora de ambiente que ele seja, é uma maneira de você ativar, né, a sua memória muscular, né? A memória muscular é aquela memória que você sabe o que você vai fazer a partir de uma determinada situação de jogo. Você, digamos assim, economiza uma parcela do seu cérebro pensando naquela situação para você poder usar depois. Você economiza energia mental, porque é uma situação que você já sabe como
que ela vai se desenrolar, então você já sabe qual que é a melhor jogada para aquela situação. E não ter, o fato de eu não ter jogado os regulares e não ter jogado Mall certamente me prejudicou tanto na escolha dos decks quanto no gameplay mesmo. Eu acho que eu joguei bem abaixo da média esse ano. Eu acho que o que você falou de tem que estar jogando os regulares até para se manter focado ali, saber passar pelas situações e você saber como proceder, e isso não acontecer a primeira vez no PPTQ e você ficar tendo que pensar qual que é a melhor jogada, também é um fato que acho que a gente também me coloco nisso, de mudança de deck, né? A gente muda muito de deck, varia muito de acordo com o campeonato. Você estava jogando de BR Zombies, jogou de Etherworks, já tinha jogado de Bunch no Chile, né? Sim. Então acho que talvez a gente no Brasil não se prepare tanto com o deck, não vai com o deck até o final para saber pegar mesmo todos os esquemas do deck, masterizar aquele deck e jogar o melhor possível, né? Acho que um exemplo de pessoa que faz esse tipo de coisa é o Caparrós mesmo. Ele pega o deck, geralmente um mid-range que ele vem jogando, e joga com o deck, mesmo se o deck não for bom no ambiente. Eu lembro que na temporada passada ele estava jogando de BG, o deck não era tão bom, tão preparado para aquele ambiente, os GWs tinham muita vantagem, né, contra o BG. Então, mas ele continuou jogando com o deck, jogando, e você acaba ficando sabendo pilotar tão bem o deck que você consegue meio que diminuir essa desvantagem que você tem para os outros decks. Então, assim, eu acho que não só de você não estar muito preparado com o seu deck, esse fator de mudança constante de deck também contribui para você não estar 100% preparado para jogar um PPTQ, para ir tão bem no PPTQ ou no RPTQ. Essa questão de mudar de deck toda semana é um fator muito prejudicial para quem tá no grind. Apesar de você ler isso em artigos, que você sempre tem que estar preparado para o ambiente daquela semana e não para o ambiente da semana anterior, mudar de deck drasticamente não é uma coisa que vai te trazer vantagem se você não tiver o tempo suficiente para treinar e dominar aquele deck. É importante você saber jogar com todos os decks, até para você saber qual que é o ponto fraco de cada deck, né? Por exemplo, você tá jogando agora de UW, você pegou um Mardu Veículos. Se você já jogou de Mardu Veículos contra o W, você sabe o que você não quer que o seu oponente de UW faça. Então você vai saber, quando você tiver de UW, o que você precisa fazer para ganhar do Mardu Veículos. Então, assim, eu acho que é importante você mudar de deck sempre, saber jogar. Só que isso requer uma dedicação ainda maior no grind, para você poder jogar bem com cada deck, saber o que um deck tem de vantagem em cima do outro, como ganhar de cada deck com o outro deck. Enfim, eu acho que ele requer muito tempo, e é um tempo que a gente não tem. A gente trabalha, alguns até estudam também, e só tem um tempo para jogar ou na sexta-feira à noite, ou só no dia do PPTQ mesmo, no sábado ou no domingo. Então isso pra gente é um pouquinho complicado, né? Você falou um pouquinho da diferença, que tem, né, uma diferença entre o grind nosso, brasileiro, e os americanos, né? E eu acho que a principal diferença é que os grinders americanos, eles são grinders de GPs, Sim. de campeonatos maiores. Então eles deixam o nível dele elevado, por causa que eles estão jogando sempre campeonatos de nível maior. A gente aqui, o nosso nível é um nível de PPTQs mesmo, né? Que é o campeonato maior que a gente consegue jogar, assim, a nível de estar jogando toda semana. Então isso também faz com que lá fora você tenha um nível maior, né, do que aqui, e você até consiga acompanhar o cenário, a evolução do Standard, se for a Season Standard ou do Modern, de uma maneira mais próxima. Com certeza. Além dos GPs, eles têm também bastante campeonatos abertos, né? Eles têm Star City, eles têm os torneios da TCG Player, todos eles que valem uma boa grana e que acaba incentivando você a treinar bastante e jogar. Você tem um objetivo maior, assim. Aqui a gente tem o circuito Liga Magic, né? Que é um campeonato que tem a fase classificatória, claro, mas é uma fase mais focada em loja, então é um ambiente de loja, ele não é um
um ambiente necessariamente tão específico quanto de um ambiente mais competitivo, mas o circuito Liga Magic são campeonatos que acontecem acho que 3 ou 4 vezes por ano e que o pessoal até acaba focando os treinos para tentar ir bem na Liga Magic, mas você não precisa estar ali na mesma pegada do grind de toda semana, que é como os grinders da Star City, por exemplo. Sim, na Star City você tem um prêmio bastante elevado, né? Então o pessoal acaba dando muito valor nesse campeonato, até pelos jogadores que sempre estão jogando, em sua maioria ser vários do Pro Tours, né? Seja Brad Nelson, Red Duke, o Owen Turtle, enfim, tem vários jogadores que acompanham esse circuito, né? E então o nível dele é bastante elevado. Lá fora, realmente, como você falou, tem vários torneios que são paralelos, né? Então, assim, eu acho que as oportunidades para você conseguir uma vaga pro Pro Tour, pro jogador semi-profissional lá fora, nos Estados Unidos mesmo, é maior, porque você tem mais possibilidades, tem mais GPs, né? Então, acho que você consegue ter mais oportunidades. Pra gente aqui, a gente tem poucas oportunidades, porque a gente tem o RPTQ e tem um GP no ano, 2 no Brasil, né? Esse ano teve só um. Daí você tem um GP próximo, que é no Chile. Então, você se prepara para aquele campeonato, só que naquele dia dá tudo errado, você vai mal, você acaba até meio que se frustrando. Então, você fica um pouco preso eu tenho que fazer tudo certo, tem que estar com sorte, naquele dia tem que dar tudo certo para você conseguir. Então acho que é um pouquinho, psicologicamente, acho que é um pouco mais pesado pra gente também aqui no Brasil, na América do Sul no geral, assim, pela quantidade de oportunidades que a gente tem, que são baixas em relação a lá fora, né? Lá fora, como eu falei, o nível é maior, então a gente pode fazer um paralelo entre tem mais oportunidades, mas o nível é maior, então a dificuldade no gameplay é maior, mas aqui a dificuldade seria um pouco menor pelo nível dos jogadores, mas eu acho que a gente aqui no Brasil mesmo tem muitos jogadores bons, né? Então eu acho que talvez, não sou dono da verdade, mas talvez lá fora seja mais fácil para você conseguir se dar bem no grind, né, e obter e alcançar seu objetivo, seja ele objetivo financeiro nos campeonatos ou a vaga pro Pro Tour. Além de treinar, outra coisa que quem tá no grind precisa fazer constantemente é ler todo o máximo de conteúdo possível. Ler e assistir, ou até mesmo ouvir, no caso dos podcasts. Hoje em dia tá fácil de conseguir informação, você tem diversas fontes, e acho que o objetivo maior não é nem você ler a máxima quantidade possível, é ler, otimizar o seu tempo de forma a absorver o melhor conteúdo. Então, o que eu costumo fazer eu já tenho os meus leitores favoritos, assim, de cada site. Então, normalmente, são basicamente 4 sites que eu acesso. É o Star City, o Channel Fireball, o TCG Player e o Gathering Magic. São os 4 principais sites que eu entro. Eu leio os artigos dos meus leitores favoritos, dos meus escritores favoritos, aliás, e tento absorver o máximo de informação. Acabo ouvindo os podcasts geralmente quando tem alguma informação mais técnica. Eu não tenho tanto tempo assim para ouvir os podcasts que vai um pouquinho mais de entrevistas ou alguma análise mais for fun, digamos assim. Eu acabo deixando passar, então eu procuro os conteúdos mais técnicos mesmo e de quem eu sei que faz bons conteúdos. Por exemplo, o Brian Braun-Duin é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que os artigos dele, além de serem divertidos, são artigos que falam bastante, tem bastante informação útil. O PV não preciso nem falar nada, né? É um dos melhores escritores de todo o Magic. Da Star City, quem que eu posso destacar? Eu gosto dos artigos do Sam Black. O Sam Black normalmente ele escreve coisa diferente do que todo mundo escreve, e só que de um ponto de vista de quem joga muito, quem entende muito do jogo. Então ele é uma pessoa que eu leio os artigos e falo, pô, ele tem umas ideias diferentes, pode ser que a abordagem dele seja legal. E com esses, só para dar um contra-exemplo, né, o Owen Turtle, não preciso falar, né, que o cara hoje é o melhor jogador da atualidade, é o cara que manja mais de Magic.
só que eu acho que os artigos dele são aquém do conteúdo dos demais escritores. Então, eu às vezes opto por não ler um artigo dele para ganhar um pouco mais de tempo e ler os artigos de outros escritores que acho que podem me dar mais informação. E vídeo eu acho bastante legal também, é um pouquinho ruim de assistir porque demanda tempo. Então normalmente o que eu faço? Eu faço download do vídeo e assisto enquanto eu tô no metrô, trem, voltando para casa, e acabo assistindo. Eu acho o vídeo bem legal porque você consegue adquirir, né, a parte da memória muscular, porque você consegue visualizar o padrão das jogadas que às vezes você não tem o tempo de treino. Inclusive teve um deck, né, o Twin, que eu aprendi a jogar somente vendo vídeos. O primeiro campeonato que eu joguei de Twin, eu já achava que eu estava jogando razoavelmente bem com o deck, simplesmente de ter assistido diversos vídeos. Eu acho que nessa questão de artigos é extremamente importante para todo jogador que quer chegar num nível alto de jogo, porque tem muita coisa que o jogo é muito complexo, então tem muita coisa que você não consegue acompanhar ou identificar, até em relação de interação de cartas de uma carta com a outra, só jogando na sua loja ou só jogando PPTQs, né? Pode surgir algumas dúvidas que até mesmo o juiz não sabe diretamente como que é a interação de uma carta com a outra, enfim. Então, eu acho que, assim, que é muito importante você ler, você aprende, você sente o feeling do ambiente vendo esses artigos, lendo esses artigos, vendo os vídeos. Eu, às vezes, quero saber como que um deck joga, só que pra mim não ter que juntar aquelas cartas, né, pegar emprestado com alguém assim, com o outro, e montar o deck pra ver como que ele roda, como que ele se comporta contra um ou outro deck. Eu acabo vendo vídeos também. Eu acho que é uma boa maneira de você... eu quero saber como que o W Flash joga em relação ao BR Agro. Procura um vídeo daquele, você vai lá, assiste. Você não precisa jogar com o deck, mas para saber, né, para ver mais ou menos como que ele funciona e ver se você gosta ou não do deck. Então, assim, eu costumo também, esses 3 primeiros que você falou, eu acompanho. O Gathering Magic eu não sou de entrar, assim, não acompanho muito. Os vídeos do Versus do Brad Nelson, do Todd Anderson, que são sempre um dos dois que estão fazendo, eu acho bem interessante, assim, pra você ver um deck jogando contra o outro. Às vezes as listas dos decks não são as ideais, assim, que eu considero ideal, mas eu acho que é bastante interessante pra você economizar o tempo de não ter que montar o deck, jogar com o deck e falar, pô, esse deck é uma merda, não gostei, vou desmontar. Então é bastante legal. Os artigos, eu costumo ler todos os artigos que eu vejo que são de alguma forma interessantes. Os artigos que são de financial, que tem na Star City, eu simplesmente ignoro, porque não é o meu objetivo ganhar dinheiro com cartas, seja ela pegando ou vendendo cartas, esse tipo de coisa. Mas o Sean McLaren tem alguns artigos bons que eu gosto de ler, assim. Ele é um jogador que tem um ponto de vista diferente dos outros, assim. Ele geralmente está jogando de control e ele geralmente aborda os temas na cabeça de quem está jogando o Magic em relação a querer ganhar, mas não dar vantagem de um deck para o outro. Né? Ele leva tipo, a skill assim, que ele impõe na maneira como ele escreve, que você tem que ter, é bastante importante, assim. Então eu gosto bastante dos artigos dele. O Sam Black eu leio também sempre, todos os artigos são bastante interessantes. Até um tempo atrás eu andei lendo todos os artigos quando eu estava próximo do Pro Tour. Eu estava lendo um artigo que saía do Michael Majors, todos os jogadores que são que tem algum sucesso no Magic, né, conhecidos. Alguns eu lia, descartava, porque não tinha nada interessante, outros eu discordava, acho que é normal, é natural. Se você discorda de um artigo é porque você tem uma opinião formada sobre o ambiente, então é importante também você não concordar com tudo que você lê. Com certeza. Até aqui a gente tem um ambiente um pouquinho diferente no Brasil, então nem tudo vai ser igual. Da Channel, eu não acompanho tanto assim a Channel, porque eu vejo que tem poucos artigos que são tão relevantes assim. Por exemplo, o Rei de Duke escrevia bastantes artigos
técnicos, hoje ele escreve muito pouco. A Channel tem bastante coisa de curiosidades, top 8, sei lá o que, os melhores não sei o que lá. Então, assim, tem bastante coisa em relação a curiosidades. O Eric Frolic tem o artigo semanal, não sei nem se é semanal ou se ele escreve 2 vezes por semana, que é Deck of the Day. Então ele vai colocando lá qual que é o deck que se destacou no dia, que seria parecido com o nosso Grimório Silvestre aqui. Sim. Só que não tem muita informação técnica, assim, também é um artigo curtinho, rapidinho você lê e consegue entender. Mas a China tem bastante vídeos de gameplay de mall. Então, o Sampard faz vídeos, o Jacob Wilson faz vídeos, é legal você acompanhar para poder ver os vídeos e saber como o deck também se comporta contra outros, assim. E geralmente ele tá jogando uma liga e pega os jogos da liga na sequência, você vê 5 jogos com um determinado deck, vê algumas situações de jogos e tal, então eu acho que é bastante interessante, assim. Hoje em dia, eu acho que não tem como você querer ser um jogador competitivo se você não acompanhar os artigos. Você vai ficar meio fora do que tá acontecendo realmente no Magic, assim, você não vai evoluir o seu jogo igual os outros que estão assistindo, ou até mesmo as pessoas que estão fazendo os vídeos e os artigos evoluem os jogos delas. Com certeza. E um terceiro ponto, né, que eu acho que é o principal no grind, é você ter pessoas que te acompanhem no grind e que te ajudem. É a questão da simbiose, o pessoal se ajudar. Por quê? Em que sentido eu falo? A gente que tá em São Paulo é tudo mais fácil, mas imagina quem mora um pouco mais afastado, que não tem tantos PPTQs e tem que jogar o máximo possível. Aí mora numa cidade que não fica tão perto de onde vai ter os PPTQs. Você não adianta, quem quer estar no grind tem que se esforçar, tem que pegar o carro, pegar o ônibus e fazer isso sozinho. Além de ser mais cansativo, é chato, não é prazeroso e tudo sai muito mais caro. Então, se tem mais gente querendo estar no grind com você consegue dividir carona, você consegue pegar a carta emprestada, você não precisa gastar tanto dinheiro com carta. E acho que isso é um dos principais pontos, é você ter essa conexão com os jogadores mais próximos e ter essa simbiose, né? Essa questão de se ajudar para que que o pessoal consiga se manter no grind, se manter motivado a continuar jogando, porque é puxado. Jogar praticamente todo final de semana é cansativo e precisa de uma motivação, além de você precisar dos recursos, né? No caso, as cartas. Às vezes você precisa de uma carta que você não tem e que é caro, você não vai pagar R$40 numa carta para jogar um campeonato. Isso é inviável. Então, ter esse laço esse vínculo com os outros jogadores, não somente para essa questão de ajuda, mas para questão de motivação e para questão de diversão mesmo, porque também se o grind estiver sendo danoso para você, não vale a pena. Então tem que ser algo que você esteja confortável e esteja se divertindo fazendo. E eu acho que é o principal foco, né, de todas essas questões para se manter no grind durante todo o ano. Eu concordo com você, Barroso. Acho que a expressão The Gathering traduz isso da melhor forma possível, né? Que seria a reunião mesmo dos jogadores, né? Acho que ter a galera junto para ir pro campeonato, voltar do campeonato, ou lá no campeonato mesmo, vou te dando força. Você vê que quando você faz um top 8 em PPTQ, seus amigos que não fizeram, que precisam ir embora, todo mundo te parabeniza ali, te fala, vai lá ver se ganha essa Tem essa coisa aí de motivacional. E tem um fator ainda que você não falou, mas que é a troca de experiência, né? Entre os jogadores. Certeza. Você jogando, mesmo que não seja um amigo seu, você jogou, você ganhando ou perdendo, você acaba fazendo algum comentário que foi a respeito do jogo, que foi o que selou o jogo, ou alguma coisa que poderia ter feito diferente, uma opção que você fez que você poderia fazer diferente, você acaba trocando essas experiências, né? Esses comentários pós-jogo são bastante importantes para você fixar no seu jogo as coisas que acontecem, né? O que você poderia fazer diferente. Então, assim, eu concordo, acho que o The Gathering,
a parceria no grind, tipo, é muito importante. E se não, eu acho que se não fosse pelo meus amigos no jogo, pela galera que continua jogando e apoiando, eu talvez nem estivesse jogando mais. Tenho vários amigos que pararam de jogar no intervalo e tal, mas tenho muitos amigos que continuam jogando desde quando eu comecei a jogar, então eu acho que ter quem vá com você, ter amigos do seu lado, pessoas do seu lado, para você dar força e trocar essa experiência é muito importante. Com certeza. Eu vou passar por uma experiência um tanto esquisita, né? No começo do ano que vem eu vou jogar o GP Legacy em Louisville. Eu vou estar praticamente sozinho, minha esposa vai comigo, porque a gente não vai focar só no GP, a gente vai fazer uma viagem de férias, né, para os Estados Unidos, mas a premissa é que eu jogasse o Legacy. Mas eu vou jogar o campeonato sozinho, vou estar num GP, vai estar mais de 2.000 pessoas, imagino eu, e eu não vou ter ninguém com quem conversar. Eu confesso que eu estava bastante empolgado até pouco tempo atrás, porque é um GP Legacy, nunca joguei e acho que não vão ter muitas outras oportunidades para jogar. Eu acho que uma vez na vida eu tenho que fazer isso, mas eu perdi um pouco a empolgação nessa questão, simplesmente pelo fato de eu não ter com quem compartilhar lá. Tô indo bem, tô indo mal. Eu acho que vai ser uma sensação bem esquisita. Vai ser a oportunidade de conhecer gente nova. Vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que vai ser uma experiência esquisita. Acho que o fator principal de você estar num campeonato sozinho, longe, né, dos seus amigos, é aquela coisa de que se você vai muito bem, você fica empolgado, mas não tem alguém pra ficar empolgado junto com você, tipo, te abraçar, tal, te apoiar. E se você vai muito mal, não tem alguém pra, tipo, falar, pô, é só mais um campeonato, tipo, bola pra frente, vai ter outro e tal. Eu acho que isso é muito complicado, assim. Eu joguei os campeonatos fora, mas sempre tinham brasileiros junto, então passei pelas duas situações de bem e de mal. E, assim, acho que é uma experiência diferente que você vai passar. Você, não digamos que seja seu sonho, mas você sempre quis jogar um GP Legacy, Sim. O que no Brasil com certeza nunca vai ter, na América do Sul acho que também não. Acho que daqui a uns 5 anos não vai ter mais GP Legacy. A tendência eu acho que é não ter mais. Eu acho que menos até. Talvez menos até, né? Então acho assim, você que gosta você começou acho que jogando, se dedicando mais no Magic pelo formato Legacy, então acho que é uma boa oportunidade para você jogar agora. E acho que no começo você vai estranhar, mas você vai se adaptando ao longo do campeonato. Normal. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se eu também melhoro, né, como a temporada, né, esse ano. Foi engraçado, né, terminando de falar aqui da minha temporada. Esse ano eu sabia que tava indo mal tudo, aí no GP Santiago parece que teve aquele suspiro antes de tudo dar ruim, assim, porque eu achei que eu finalmente ia desencantar no ano, né? Fiz o abri 7-2 lá no Chile e o dia 2 foi completamente fora dos trilhos. Aquela melhora antes da morte, né? Exatamente. Dá uma melhorada e depois morre. Exatamente. E aí... sei lá, esse ano eu acho que tem mais uma ou duas chances, mas eu acho que não vou conseguir ir tão bem assim. Eu não vou conseguir treinar também um pouquinho mais. Vai sim, pô. Só jogar de Etherworks e você ganha um desses dois aí. Eu peguei o deck, eu não treinei. O primeiro campeonato que eu joguei foi o PPTQ. Daí eu perdi no top 4. Joguei na semana seguinte também sem treinar, só jogando os PPTQ. Joguei os 3 e consegui. Só se você manter o foco aí no deck aí, você joga bem, você vai conseguir a vaga sim, pô. Vamos ver. Só abrindo um parênteses aqui, eu tô fazendo uma análise bem realista, bem pé no chão, não é que eu tô me lamuriando, ou que eu tô me rebaixando, ou não é um pessimismo, né? Também não é um pessimismo, eu tô sendo realista, né? Eu treinei pouco e estou deixando de colher os frutos pelo fato de eu não ter treinado. Eu sei quando eu tenho a cabeça no lugar, eu sei quando eu tô jogando razoavelmente bem com o deck, eu sei quando eu tô com o que eu preciso de mais treino. Então,
isso é uma coisa difícil de se adquirir, eu vou ser sincero pra vocês. Quando você começa a melhorar no Magic, é difícil de você ter esse grau de avaliação, de autocrítica, né? Autocrítica, exatamente. E falar, pô, eu tô jogando bem e eu tô no caminho certo ou não, preciso melhorar, preciso dar uma treinada a mais. Mas uma vez que você consegue, pelo menos ter um senso, né, de direção, fica mais fácil de você saber qual que é o caminho. Sim, com certeza, com certeza. Tem uma coisa que já aconteceu com todos os jogadores, que é você participar de algum PTQ, alguma coisa assim, um WMCQ e ficar em nono. E, tipo, ser muito frustrante você ficar em nono, porque por uma posição, por milésimos de stand, você ficou de fora de tentar ganhar aquele torneio e ganhar a passagem para jogar fora. E assim, eu acho que não teve nenhuma vez que eu fiquei em nono que eu tenha ficado assim frustrado pessoalmente. Porque todos os resultados que eu fiz que foram assim, o WMCQ do ano passado foi a primeira vez que eu joguei de Titan Bloom. Eu nunca tinha jogado com o deck é conhecido por ser difícil de jogar. Peguei o deck um dia antes, comecei a aprender a jogar ali durante o campeonato e acabei ficando em nono no torneio. Então, assim, eu sempre fico assim, até satisfeito pelo resultado. Aquela coisa de, não consegui o objetivo do top 8, mas eu me senti jogando bem com o deck, me senti à vontade, as coisas deram certo. Então, geralmente quando eu fico em nono, eu não fico tão frustrado, assim. Porque eu já tento olhar a parte boa, que é se eu tô jogando bem com o deck, uma hora que eu tiver um pouco mais de sorte, vai bater. Então, acho que você tem que olhar por esse lado também, não só de frustração, porque o grind tem muito disso, né? De você estar sempre, se você se dedicar muito, quanto maior o passo, maior a queda. Sim. Não sei se, quanto maior o pulo, maior a queda, talvez, né? Pra melhorar a frase. Mas assim, eu acho que você tem que se dedicar muito, e isso pode ser prejudicial para você, porque você pode se frustrar muito também, né? Na mesma proporção que você se dedica, você pode se frustrar. Então você tem que saber analisar também isso de forma a tirar coisas boas e saber que às vezes você ganhou um campeonato jogando muito mal, isso acontece, e você tem que saber disso. Você fala, ganhei o campeonato, que era o objetivo, mas joguei muito mal. E às vezes você joga muito bem e você perde o campeonato, por vários fatores. Então acho que é importante você tirar a lição disso também, não só o resultado final, mas de acordo com a trajetória inteira do campeonato e as contraventuras que aconteceram no campeonato. Enfim, acho que você tem que saber fazer uma análise de cada campeonato que você joga, não só pelo resultado, pelo número, mas por tudo que aconteceu durante o evento. Eu acho que o ponto principal que eu vejo pouca gente fazer no fim de cada campeonato é tentar tirar uma lição dele. No final de cada campeonato, seja ele um 0-2 drop, seja ele um 2-1 drop porque tá passando mal, você tem que tirar uma lição do campeonato. Seja ela uma lição do ambiente, seja uma lição do deck, seja uma lição de técnica, né? Técnica. Alguma coisa aconteceu naquele campeonato que você pode carregar pra vida. É importante que você não precisa necessariamente anotar. Tem gente que prefere anotar, tem gente que prefere guardar consigo. Mas é importante que você tenha essas memórias e que carregue consigo pra você melhorar como jogador e pra lembrar, né, nos momentos difíceis. Por exemplo, um campeonato que eu tenho comigo e que eu sempre me recordo ao longo de todos os campeonatos, principalmente quando eu tô indo bem, é o GP Porto Alegre. Do ano passado eu tava 4-1-meio, eu tava extremamente bem posicionado pra continuar indo bem no campeonato, pra passar pro dia 2. No ano passado ainda era somente 7-2, 21 pontos ou melhor que passava. Tava jogando bem, tava bem treinado com o deck. Eu acabei pegando uma partida não muito usual, que eu nunca tinha jogado. Eu caí numa situação no G3, uma situação de board que eu não havia presenciado antes. Só que eu já tinha a solução na cabeça. Só que o fato de eu ficar nervoso, eu acabei executando a jogada errada. Eu acabei
eu já tava uns 2 minutos pensando na jogada, o meu oponente já tava reclamando, com razão, né? E eu acabei optando por fazer a jogada errada. A jogada era uma vendilha, um clique que eu dei no meu oponente, era pra eu dar em mim mesmo, porque eu precisava achar um terreno pra fazer alguma coisa. No fim do jogo, tipo, eu acabei tomando o letal, eu tinha um Exarca na mesa, eu revelei a carta do topo, pra mim mesmo era um Twin, e eu já tinha o quarto land. Então, se eu tivesse dado a vendilha um clique em mim, eu teria comprado o Twin, porque eu teria visto uma carta a mais. Aí, o que eu tenho com essa lição? Que era um jogo que eu tinha a vitória na mão, eu não consegui, e que o fato de eu não estar focado o suficiente e o fato de eu não conseguir ver a linha de jogo, enxergar a linha de jogo naquela hora, me impossibilitou de fazer um dia 2 num dos campeonatos que eu mais estava confiante de todos os tempos, assim, em caso de preparação. Então eu acho que toda vez que eu tô indo bem num campeonato, que eu tô mais ou menos confiante com o deck, eu lembro disso e falo, não, vamos focar, vamos jogar, e é isso aí. Se você tivesse mais, digamos, focado, mas soubesse melhor como proceder naquela situação, você teria utilizado menos tempo de pensamento, seu oponente não teria te acelerado, provavelmente você teria feito a jogada certa e no final você teria chegado à vitória. Mas também eu acho que é meio superficial, assim, analisar só dessa maneira. Sim. Porque você viu porque você revelou a carta do topo que você ganharia. Poderia ser um terreno e você não teria ganho. Embora fosse a jogada certa para se fazer, que era a jogada que te dava a chance de olhar uma carta a mais e ganhar aquele jogo. Né? Mas a gente pode ver que uma coisa puxa a outra, né? Você tá mais focado, você, além de economizar energia mental para um campeonato que seja longo, você vai jogar automatizado, você vai passar por situações, vai saber a jogada que vai fazer, vai evitar que seu oponente reclame por causa de tempo ou que o juiz peça para você tomar alguma atitude, que é muito ruim. Então, tudo é questão de você estar treinado para você economizar recursos de várias áreas, né? Então, acho que é bastante importante, por isso a gente está treinado. E só uma coisa que eu queria comentar, eu não sei se eu já falei aqui em algum outro programa, o exemplo que você falou agora seu, tem o exemplo do Saito no GP do México. Ele perdeu a final pro Fabrício Anteri, era selado, né? Foi um draft no top 8. Eu tinha perdido pro Saito, inclusive, a semifinal. E depois que ele perdeu a final, né, o pessoal tava indo embora e o Saito continuava na mesa com o deck aberto, mudando carta, puxando carta daqui, colocando carta ali, vendo o que ele poderia ter mudado no deck, o que poderia ter saído diferente para ele ter conseguido ganhar o jogo. Então, assim, é um exemplo de... Ele foi bem no campeonato, ele perdeu a final de um GP e ele estava tentando ver o que ele poderia fazer para ter ido melhor, para ter ganhado aquele campeonato. Então ele estava tentando tirar uma lição dali do deck dele, do que poderia ter sido diferente para ter chegado ao objetivo, ter ido melhor. Então, assim, acho que é um exemplo igual que você falou, de tentar aprender e tentar tirar uma lição do que aconteceu ali, do que você fez. Se você fez um draft errado, você pegou uma carta que seja errada, que deveria ter pego a outra, se ela faria alguma mudança na situação de jogo, enfim. Acho que tem vários jogadores que devem ter boas histórias em relação a isso para contar e tirar lição de qualquer coisa que acontece, seja ele um campeonato bom ou um campeonato ruim, é essencial para você crescer e evoluir no jogo. Com certeza. Então, eu acho que é isso, né? O grind é a junção de tudo isso que a gente falou, né? É juntar treino com preparação, ler artigo, motivação, ter pessoas ao seu redor para te acompanhar e te dar o suporte necessário e também crescer como jogador. O grind é isso, você tem que ter o máximo de preparação e treino possível, você ter pessoas que estejam junto com você no grind, que te ajudem, que te suportem e que você também ajude essas pessoas, né, para ficar um bom ambiente e você sempre tirar uma lição, o máximo de lições possível para você crescer como jogador, porque também não basta você estagnar e se manter no grind, porque isso é o que acaba frustrando os jogadores. Sim, concordo com você. E só uma coisa que a gente não falou aqui, mas o grind é uma expressão que surgiu aí por causa do mall, acredito eu, né?
que foi quando os jogadores começaram a encarar o mall de forma profissional e tentar ganhar dinheiro no mall. Então, a gente tem vários jogadores hoje no Brasil que são grinders de mall, não necessariamente grinder para ganhar vaga para o Pro Tour e tal. A gente tem o Túlio, que hoje joga mall o dia inteiro, o Rastaf, tem o Juliano no Rio, que eu não sei se ele ainda tá, o Rorix, enfim, a galera que joga aí cerca de 3, 4 ligas por dia e tá o dia inteiro ali ligada no Magic e conectado o tempo todo para seja para fazer dinheiro ou simplesmente para estar jogando fino, para estar com o seu jogo ali regulado, né? Então o mall é uma parte bastante importante para você ter um grind ou se manter no grind, seja ele fora do mall ou no mall mesmo. Com certeza, é uma excelente ferramenta para manter a técnica ou mesmo para tentar ganhar um dinheiro, se bem que tá um pouquinho difícil, né? A economia do mall tá um pouquinho complicada pelo que eu ando lendo. E agora vamos ao O Diário de Vencer, com as notícias da semana. Esse final de semana a gente teve o GP Chiba, que aconteceu no Japão. Pouca gente ficou sabendo, né, desse GP, porque o fato dele ter sido no Japão e o coverage ter sido feito inteiramente por uma equipe japonesa acabou ofuscando, né, essa parte da divulgação do campeonato em si. Então, o que normalmente acontece é que no final de semana, quem costuma assistir bastante streaming de Magic liga ao Twitch e começa a acompanhar as partidas. No Japão eles não utilizam o Twitch, eles utilizam o Nico Nico. E o que aconteceu, para quem ficou em casa, é que outros streamers estavam fazendo os comentários, né, do GP Chiba, só que a qualidade do stream estava bem ruim, para ser sincero, mal dava para ver as cartas. Os comentaristas fizeram um bom trabalho. No caso dos comentaristas foi o Bob Huang, que ele tem bons resultados no Legacy. Tem o Jarvis Yu, que é um pro player, ele é Gold, principalmente pelos seus resultados no Legacy. E tinha mais um comentarista que eu não... tem um nome bastante complicado, eu não vou conseguir pronunciar. É Arnung Daz, um negócio assim. Mas eles fizeram a reprodução, né, do streaming do GP Chiba. Como eu já tinha voltado para casa do PPT, que eu consegui acompanhar alguma coisa, ainda que na sofrência ali de não estar tão bem. Na cama, né? É engraçado, o Magic japonês é completamente diferente do Magic do resto do mundo. Se falando de Legacy ainda, que é um formato muito mais aberto, a gente vê muita coisa que quem acompanha o Legacy não estava acostumado. Então, no top 8 nós tivemos o Yuya Watanabe, que não preciso falar, é um dos melhores jogadores do mundo. E tivemos o Kentaro Yamamoto, que é um jogador também, tem alguns top 8 de Pro Tour, participou do último Mundial. O campeonato foi ganho por ele. E, na verdade, o que surpreendeu um pouco foi o top 8, não pela quantidade de Miracles. Tivemos 3 Miracles no top 8, porque isso é praticamente esperado. O Miracles é um deck que cogita ser quebrado no Legacy. Mas pela quantidade de Snake Attacks do campeonato. Então, para quem não tá acompanhando o Legacy constantemente, o Snake Attack já estava fora do radar faz bastante tempo. Principalmente pelo fato do Death and Taxes ter ganho bastante ferramenta, e o match contra o Death Taxes não é exatamente um match bom pro Snake Attack, pelo contrário, é um match muito ruim. E o deck aparentemente foi muito bem. O deck estava completamente fora do radar. Duas pessoas jogaram com o deck, dentre elas o próprio Kentaro Yamamoto, e com um sideboard bastante curioso, né? Ele usava cartas como Green Lavamancer, uma quantidade maior de cartas justas no sideboard, numa tentativa de combater os Death and Taxes e de ganhar jogos fora do combo. Então foi uma abordagem interessante que ele utilizou, acabou dando certo, né? Ele acabou ganhando o campeonato. A grande vantagem de se jogar de Snake Attack
é que ele tem um match razoável contra o Miracles. Não é um match bom, eu considero que o match não é bom, é um match 50-50, mas o Miracles não tem ferramentas tão boas para combater o Snake Attack, então acaba sendo bastante complicado, tendo bastante jogo para os dois lados o match. E para fechar o top 8, além desses 5 decks, né, 3 Miracles e 2 Snake Attack, a gente teve um Death and Taxes, um Elfos, esse sim eu achei surpreendente, né? Elfos nesse mar de Miracles é muito difícil se dar bem. E um Ad Nauseam, né? Um Storm. As listas, elas são um pouquinho fora do padrão. A lista de Elfos, por exemplo, usava 2 Nissa Vital Force para tentar ajudar nos matches mais grind. A lista de Death and Taxes, além das cartas que saíram de Conspiracy, como o Sanctum Prelate e o Recruiter branco, ele usava uma cópia também daquele bicho, que eu esqueci o nome, mas que ele tem o efeito do Fiend Hunter, né? Quando ele entra em jogo, ele exila uma criatura até que ele saia de jogo. Com a diferença que ele tem uma habilidade, quando ele entra em jogo, você vira um Monarca. Então o Monarca é uma habilidade que quase ninguém vê no meio competitivo, é uma habilidade de Conspiracy, mas quando um jogador é um Monarca, ele compra uma carta adicional no fim de cada turno. Uma habilidade bem relevante. Bem relevante. Bem relevante. Como eu não sou, assim, um jogador assíduo do Legacy, né? Muito pelo contrário, na verdade. Eu acompanhei bem de longe o GP, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que foi o TO do GP foi o Saito, o Tomoharu Saito, que é o owner, né? O dono da Hareruya. E ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto no Magic e vai totalmente contra todos os padrões que eu vejo de todas as outras lojas, que é tentar capitalizar o máximo possível em um GP. O site, para quem não sabe, ele distribuiu 500 vagas, 500 inscrições gratuitas para estudantes. Então, assim, é uma coisa surpreendente, né? Você vê um GP hoje, eu não sei quantos ienes foram o GP em relação ao dólar, deve ter sido algo perto de $100 cada inscrição. Então, ele distribuiu 500 inscrições, o quanto que ele deixou de arrecadar, digamos assim, para fazer o GP grande, né? Os TOs do Brasil mesmo, o pessoal que tem feito o GP São Paulo, o GP Porto Alegre, que foi o pessoal da Nerds e tal, sabe o quão trabalhoso e o quão custoso é isso. Você tem que alugar um salão, tem várias coisas que você tem que ir atrás, alugar mesa, cadeira, enfim. Os juízes que você vai ter que pagar de alguma forma com boosters. Então, assim, pra mim assim, foi muito surpreendente ver essa notícia que ele tinha liberado e tinha dado 500 inscrições gratuitas para estudantes. Por outro lado, o que é interessante disso? Talvez metade dessas pessoas que ganharam inscrição gratuita não teriam jogado esse GP se não tivesse inscrição gratuita. Então, ele, de uma maneira de dar inscrição gratuita, ele beneficiou muita gente, de outra ele trouxe muita gente para o jogo que talvez não jogaria. Então, para mim, assim, é fantástico isso que ele fez. E teve até uma matéria, né, um artigo sobre isso que ele tinha feito. E, se eu não me engano, era alguma coisa como Tomoharu Saito é o melhor lojista do mundo, alguma coisa assim. Legal pra caramba essa atitude do Saito. Ele é uma pessoa que estimula sempre os jogadores de Magic. A gente vê pelas ações dele, que são divulgadas no Twitter. Ele faz campeonatos gratuitos, ele disponibiliza cartas para quem quer aprender a jogar. Ele é um cara que é bastante ativo na comunidade japonesa e que faz um ótimo trabalho na divulgação do jogo. Então, mais uma ótima ação, que ele colocou isso num campeonato de grande porte, né? Que é no caso do GP. Bem bacana essa ação dele. E aqui no Brasil, a gente teve 2 PPTQs em São Paulo. No do sábado, da UP Games. Quem acabou ganhando foi o Thiago Goulart, também conhecido como o Zafir do Magic. Um abraço pro Zafir. Um abraço pro Zafir. Aliás, o Zafir teve uma baita atitude também, falando de boas atitudes no Magic, principalmente falando do apoio dos jogadores no grind. Foi o Zafir que me deu carona de volta pra casa. Então, quando eu tava passando mal, eu fui
começar a jogar a quarta rodada, era eu e ele que estava pareado. Eu não tinha condições de jogar, então eu concedi para ele e eu ia pegar um Uber de volta para casa. Mas o Zafir gentilmente me ofereceu carona. Eu não moro perto da Spellbox, que é onde estava sendo o campeonato. Eu moro a uns 25 minutos. A rodada tinha acabado de acontecer, então seriam 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar. Seria um tempo justo para ele chegar a tempo da próxima rodada. Aí eu falei, não vamos. Daí o Zafir, não, eu levo, não tem problema. Se eu chegar atrasado para a próxima rodada, ele acabou me dando a carona e meio que como um karma ele acabou chegando a tempo e ganhou o campeonato. Então, um grande abraço aí ao Zafir, um grandíssimo amigo, bastante querido aí por todos na comunidade. Cara, gente finíssima. E parabéns pelo resultado. Também tava reclamando que o Magic não tava recompensando ele sempre perdia a final e ia mal nos campeonatos, aí acabou sendo recompensado. E ele que tem outras histórias aí de gentileza no Magic, né? Hoje que a gente vê aí, tem vários jogadores aí que fazem de tudo pra ganhar, né? A gente vê o Zafir, né? O Thiago Goulart é um cara aí que tem várias histórias aí de gentileza. Ele é um cara gente fina pra caramba e mereceu ter ganho no sábado. Legal. E no domingo a gente já falou quem ganhou, né, Gwen? Palmas pro Gwen. Até que enfim, pô. Parabéns aí pros dois ganhadores dos PPTQs. E agora vamos ao... O Grimório Silvestre. E a gente não poderia falar de outro deck que não o Marvel, né? Ele é o grande ponto de interrogação aí Ele está mais do que consolidado no MOL, só que no IRL, né, nos campeonatos que as pessoas jogam com as cartas mesmo, ainda não teve um grande resultado essa versão nova do Marvel. A gente tá vendo os jogadores como o Jabberwock fazer troféu atrás de troféu no MOL, já tem mais de 30 troféus nas ligas ativas. E agora a gente comentou bastante do deck, o Gwento ganhou o campeonato. E aí a questão é que para esse final de semana que vai ter o Invitational da Star City como o principal campeonato desse final de semana, será que ele vai ser um dos decks a ser batido da porção standard do Invitational, já que o Invitational é disputado metade no formato standard e metade no formato modern? Eu acho que sim, porque ele teve uma ascensão meteórica, muito devido a ninguém botar muita fé nele, ninguém se preparar contra ele, e no MOL fez muito resultado. O Jabberwock ganhou o Standard Championship com ele, né? E depois disso começou a aparecer vários outros jogadores jogando com o deck. O Enraku mesmo no MOL, que tava cerca de 10 ticks, hoje tá 30. Então triplicou. Eu fui verificar ontem, eu acabei vendendo 2 Enrakus por, 14 ticks, quando eu vi que tinham subido um pouquinho. Na semana seguinte eu fui olhar, tava 25. Ontem já tava os bots comprando por 29, quase 30. Então eu acho que vai ser uma opção aí bastante utilizada pelos jogadores, né? Então você aposta que vai ter um Marvel no top 8, alguém jogando de Marvel, ou pelo menos algum Marvel 9-0, vamos supor, o cara escolheu um Marvel 9081, mas o cara escolheu o Marvel, mas não foi tão bem no Modern. Sim, pode ser, né? Nesses campeonatos que são mistos, uma única porção não pode ser tão levada assim em consideração. Então você pode acabar fazendo, por exemplo, 10 rodadas, você pode fazer 8-2, sendo que você fez 3-2 em uma porção e 5-0 na outra. Sim. Então assim, não traduz muito a realidade de você jogar com um deck só, né? Isso a gente tem que analisar porção por porção. Mas eu acho que sim, não sei se ele vai ser um deck assim popular, muito jogado, mas eu acredito que vai ter jogadores que vão ir muito bem jogando com o deck. Até porque tem muita gente que ainda não acredita no Marvel, por mais que ele esteja fazendo resultado no MOL. Então, se você for jogar um PPTQ,
tome cuidado com o Marvel. Ele vai te pegar, igual o Fred Krueger. Eu só vou fazer aqui uma breve explanação sobre o deck para quem tem interesse de entender um pouco sobre o deck ou a jogabilidade, alguma coisa assim. A grande diferença desse deck pro outro Marvel antigo, que era do Pro Tour, é que aquele era um deck de combo. Esse não é um deck de combo, esse é um deck de card advantage. Você tem um deck praticamente de mid-range, com alguns removals, um Dork, você consegue fazer Delirium aí facilmente com Vessel e as outras mágicas. Então, é praticamente um deck mid-range, que você joga com Ishkanaz para ganhar tempo, para ter um bom jogo contra o W. E depois que o Marvel tá na mesa, você ganha várias energias, até com os tokens de Ishkanaz. Então, assim, acho que o deck se encaixa muito bem. E o próprio Marvel é um fator uma função dele ali no deck, é um card de vantagem. Você consegue tirar valor dele e das outras cartas do deck, que gera energia, através do Marvel. Mas não necessariamente você tem que ativar ele e achar uma bomba, um Enraku ou Lamog, o que você era obrigado a fazer com o deck anterior. Você tinha que fazer o Marvel e tinha que achar a bomba. Esse não, esse você tem que ir fazendo o seu jogo, vai jogando conforme você precisa. Às vezes você tem o Marvel na mão no turno 4 ou 5, mas você não faz porque você acha melhor fazer Mishkanaz. Então você tem algumas abordagens que você tem que arriscar fazer uma jogada e ter que achar do topo, das 6 do topo ativando uma certa carta. Ou você pode optar por fazer outra jogada. Então, assim, o deck não é um deck de combo. Você não precisa fazer o Marvel no turno 4 e ativar e achar a bomba. O outro você precisava fazer. Então, acho que isso é a parte essencial dos jogadores que ainda não viram que o deck é tão forte. E ele tem um fator quebrado, que a gente fala, que é o quê? Você não precisa fazer o Marvel no 4, mas você pode fazer ele no 4, ativar e achar um Enraku e simplesmente seu oponente não ter como responder esse Enraku. Mesmo que ele responda, você vai controlar o turno dele, você vai destruir a mão dele, o jogo dele, você vai voltar ao seu turno e você pode castar até outro Enraku da mão, né? O outro Marvel do Pro Tour mesmo, se você abrisse com o Lamog ou o Enraku na mão, era muito ruim, porque além de você ter threats a menos pra achar no Marvel, você não conseguia castar. Esse eu já consegui castar Enraku no turno 6, pagando 6 manas ou 7 manas com Dork e tal, e tendo o Delírio e algumas cartas a mais no cemitério. Então a grande diferença daquele deck, que era uma piada, pra esse é que aquele era um deck de combo, full combo, e esse é um deck, um mid-range com Marvel, digamos assim. Legal. Então tá aí a explicação do mestre do Marvel, né? Longe disso. E Marvel que tem no deck os Enrakus, que são os Hulks da parada, né? Uhum. E tem o Spider-Man também, né? Que é a Ishkanaz, então é o deck do Marvel mesmo. Não tinha me ligado nessa referência, legal. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, quem quiser fazer algum comentário, entre em contato conosco pelos canais, pode ser pelos comentários do YouTube, pelos comentários do Facebook. E um grande abraço e até a próxima. Falou! Esse podcast é uma produção Agência WTF.